Deixa eu dar uma olhada. Não é só o meu. Bom, só vou apresentar aqui, já vou silenciar o meu microfone, tá dando eco, parece. Vamos lá. Então, Monique, só uma oi. licencinha. Eu acho que Sim. a sua apresentação de tela ainda está ativa, porque eu estou com duas telas aqui da projeção. Ah, eu devo ter feito isso. Calma aí. Calma aí. Vou ter que parar. Deixa eu parar a minha. Parar de compartilhar a tela. Vamos ver. Foi agora? Foi, agora tá certo. Tá certo? Ah, então. Obrigada. Obrigada eu. Vamos lá então, gente. Vamos dar início aqui à segunda palestrante da noite. Agradeço já primeiramente pela disponibilidade de estar aqui abrilhantando, né, nossa primeira semana da agronomia, nossa segunda palestrante. Com certeza vai ficar para a nossa história. Então vamos lá, gente. Então a Gabriela Souza Donese, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Cornélio Procópio. Atualmente mestrando em Agronomia na Universidade Estadual do Norte do Paraná, estagiária do Laboratório de Entomologia e Controle Microbiano desde 2014, na qual vem desenvolvendo pesquisas no controle de insetos utilizando nematóides entomopatogênicos. Então, olha o assunto do momento. Já anotem aí as suas perguntinhas para enviar no chat aí, que vai ser sensacional. Passo agora a palavra para a Gabriela, meus sinceros agradecimentos. Se quiser colocar alguma palavra a mais de apresentação também, e muito obrigada. Eu que agradeço, Monique. Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre controle biológico de insetos. Como a Monique já disse, eu sou bióloga formada na Universidade Estadual do Norte do Paraná e atualmente eu sou graduanda do mestrado em agronomia no campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes. Como a Monique disse, eu estou desde 2014 no Laboratório de Entomologia e Controle Microbiano. Então, são 7 anos trabalhando com, basicamente, um nematóide entomopatogênico. E é isso, é a área que eu me apaixonei. Bom, e o que é o controle biológico? Qual que é a função? A função do controle biológico é controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças. Esses insetos que transmitem doenças são doenças nas plantas, que transmitem doenças a partir do uso de seus inimigos naturais. Então, o controle biológico, nele é utilizado alguns inimigos naturais. Quem são os inimigos naturais? São os predadores e os parasitoides. Os predadores e os parasitoides, eles são insetos também, e também podem ser os patógenos. Os patógenos, eles são micro-organismos. Bom, o controle biológico, ele ocorre naturalmente no nosso ecossistema, porém, é necessário algumas estratégias para que ele consiga se desenvolver melhor nas plantações, como o controle biológico por importação, o controle biológico conservativo e o controle biológico aumentativo. O controle biológico por importação, como o próprio nome diz, vai ocorrer a importação do inimigo natural na cultura. Mas por que vai ocorrer a importação? Como assim? Serão importados inimigos naturais de outra área, pode ser de outro país, de outro estado, porque as pragas, geralmente, elas não são nativas do Brasil. Então, consequentemente, não vai ter inimigos naturais para tal praga. Quando selecionado o inimigo natural, esse vai ser liberado nas lavouras. Mas antes dele ser liberado nas lavouras, ele precisa passar por um procedimento, que é um procedimento de quarentena, onde ele vai ficar meses em laboratório, onde serão realizadas várias avaliações, várias pesquisas, para realmente saber se aquele inseto ou aquele micro-organismo que está sendo importado, ele será útil para aquela praga. Por isso, é muito bom se atentar se as espécies de importação serão especialistas
ou espécies generalistas. As espécies especialistas são organismos especialistas em um único inseto, isso é, eles só vão se alimentar de um único inseto. Já as espécies generalistas, elas vão atacar vários tipos de insetos. Então, qual seria melhor, qual seria a vantagem para importar? Um inseto especialista ou um inseto generalista? Bom, ambas espécies têm vantagens e desvantagens. As espécies especialistas, elas vão atacar apenas um alvo. Mas vamos pensar assim, se na minha safra agora eu tenho muita cochonilha, mas aí eu importo um inimigo natural, ele vai matar essa cochonilha, uma espécie especialista, ele vai matar essas cochonilhas, e depois que acabar as cochonilhas, ele vai se alimentar do quê? Então, ele vai sumir do ambiente também, porque ele não vai ter o que ele se alimentar. Já as espécies generalistas, como elas podem se alimentar de diversas espécies, ela pode continuar no ambiente, porque ela consegue se alimentar de outros insetos. Porém, ela pode se alimentar também de outros inimigos naturais. Por isso que é muito bom esse período de quarentena, porque deve ser avaliado tudo isso. Outra estratégia é o controle biológico conservativo. O objetivo do controle biológico conservativo é preservar e aumentar as populações de inimigos naturais que já existem no ambiente. Então, como que vai conseguir preservar esses inimigos naturais? Fornecendo presas, outros alimentos, algumas fontes de energia. E também temos uma estratégia que é o controle biológico aumentativo. Nessa estratégia, os inimigos naturais, eles são sempre introduzidos e liberados, e após a criação massal em laboratório, é comercialmente aplicado em grandes áreas e em vários sistemas de cultivo ao redor do mundo. Um grande exemplo do controle biológico aumentativo é a Cotésia flavips. A Cotésia, ela vem sendo produzida em biofábricas já aqui no Brasil, e elas vêm sendo aplicadas sempre nas lavouras para controlar a broca da cana. Como que elas são aplicadas? Geralmente elas podem ser aplicadas em copinhos que são dispersos na lavoura, ou também podem ser aplicadas por drone. Bom, como eu já disse no início, os organismos que eles podem ser agentes de controle biológico são os predadores, os parasitoides e os patógenos. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Quem são os predadores? Os predadores, então, eles ocorre uma interação entre dois indivíduos, na qual um deles é predador, o predador, se alimenta do outro, a presa. Bom, um exemplo que a gente pode... quando a gente fala de predador, quem que a gente pensa? No leão, né? O leão, ele ele se alimenta de vários animais. Então, os insetos também são... assim. Há também insetos que são predadores, como eu disse, especialistas, e também há insetos que são predadores generalistas. Então, o predador ele vai se alimentar da presa. Para o inseto ser predador, ele precisa ter alguns princípios, como precisa subjugar a presa, e também, geralmente, eles são maiores que a presa. Os insetos, eles também precisam, os predadores, ter algumas estruturas especializadas, como pernas raptoriais, mandíbulas cortantes, injeção de substâncias, eles podem caçar em grupo, e eles possuem algumas estratégias de caça. A gente tem que pensar que assim que o predador ele vai matar a presa, as presas elas também vão tentar se defender. Então o predador ele precisa ter estruturas diferenciais para que ele possa conseguir matar a presa. Outras características que os predadores possuem
é que eles têm vida livre durante toda a vida, ele não necessita especificamente ficar dentro de um inseto, ele não precisa sobreviver dentro de um inseto, como os parasitoides. Os predadores, eles matam o hospedeiro, eles podem ser noturnos, como eu já disse, eles são maiores que a presa, e eles completam o ciclo consumindo várias presas. Bom, outra característica que a gente pode observar é que durante a fase larval, ele pode se alimentar de um organismo, e quando ele vira adulto, ele pode se alimentar de folhas, ou ele vai se alimentar de outro inseto. Então, ele não vai, durante a sua vida toda, se alimentar apenas de um organismo. Bom, esses são alguns predadores. A gente tem a tesourinha. A tesourinha, tanto as ninfas quanto os insetos adultos, eles são predadores. Eles atacam ovos, pulgões, mosca branca, algumas lagartas pequenas. Também temos os crisópidos. Os crisópidos, apenas as larvas são predadoras, que atacam pulgões e ácaros. A joaninha, tanto a larva quanto os adultos, elas são predadoras. Elas se alimentam preferencialmente de pulgões e cochonilhas. Temos também a mosca sirfides. A mosca sirfides, apenas as larvas, elas se alimentam de inseto, se alimentando de cochonilhas e de pulgões. Temos a mosca dolicopídeas. As moscas dolicopídeas, elas se alimentam tanto na fase larval quanto na fase adulta, de pequenos insetos. Temos também o besouro carabídeos. Ele se alimenta de pequenos insetos no solo. Bom, vou passar um videozinho da joaninha predando pulgões. A joaninha, ela é um animal que ela se alimenta muito. Tanto o adulto se alimenta bastante, mas as ninfas também. Essa é uma ninfa de joaninha. As ninfas, elas comem demais. Existem fábricas, biofábricas já, que produzem joaninhas para consumo. Esse é outro tipo de joaninha, outra espécie. Ela está se alimentando de ácaros. Essa é a larva daquela joaninha. Esse é o crosípede. Ele está saindo do seu ovo. Os ovos dos crosípedes, eles possuem uma estrutura que eleva o ovo. Isso ajuda a não ter predação. Eu vou passar outro vídeo das larvas dos crosípedes. Dos crisópides, desculpa. As larvas dos crisópides, elas também são conhecidas como bicho lixeiro. Elas se alimentam de pulgões, de cochonilha, e todas as carcaças dos alimentos desses animais que ela suga, ela vai jogando no seu dorso. O porquê que ela faz isso? Bom, ela faz isso por proteção. Ela necessita... Ela vai ficar maior, ela vai aparentar ser maior do que é o tamanho dela. Ela vai assustar o predador que vê ela. Então, ela faz isso como uma forma de proteção para ela. Bom, diferente dos predadores, os parasitoides, eles são aqueles que vivem como parasitas durante a fase do desenvolvimento larval. E os adultos são de vida livre.
Bom, quando a gente fala de parasitóides, de parasitas, a gente já pensa no quê? Nós humanos. Pensamos em vermes, em atênia. Bom, mas tem uma grande diferença de parasitoides e de parasitas. Bom, os parasitoides são os insetos que atacam outros insetos. Eles podem permanecer no hospedeiro por períodos variáveis e durante esse período ele vai ocorrer a morte do hospedeiro. O hospedeiro é como um recipiente, então ele vai permanecer nesse hospedeiro um período da sua vida, ele necessita desse hospedeiro para ele conseguir concluir a sua fase ninfal, por exemplo. E os parasitoides, eles conseguem controlar o desenvolvimento do inseto, do seu hospedeiro, consegue controlar o desenvolvimento, o comportamento e a fisiologia do hospedeiro. Bom, eu não sei se vocês já viram vespa controlando aranha. Ela parasita a aranha, ela leva a aranha até a sua casa e lá ela lá ela já vai estar parasitada, né? Lá a aranha vai ficar imóvel, viva, sem se alimentar, mantendo os ovos da vespa. Já os parasitos, eles são muito diferentes dos parasitoides, como eu disse. Eles raramente localizam um novo hospedeiro, então geralmente ele vai viver a sua vida inteira no mesmo hospedeiro. Eles não vão ocasionar a morte do hospedeiro, diferente do parasitoide. Pode haver vários estágios, várias gerações em um mesmo hospedeiro. Isso pode ocorrer ovos, adultos, fases ninfais no mesmo hospedeiro. Já no parasitoide, não. O parasitoide, ele cresce no mesmo estágio. E ele influencia a fisiologia, influencia a fisiologia um do outro, mas não consegue controlar o hospedeiro. Diferente do parasitoide, que consegue controlar, consegue deixar a aranha imóvel, sem se alimentar, os parasitos, eles não vão interferir com isso. Vamos dar o exemplo novamente de nós humanos. Quando a gente está com um verme, o único problema que pode dar é uma dor de barriga, uma dor de cabeça, mas controlar a gente, eles não conseguem, né? Bom, os parasitoides, então, eles possuem tamanho semelhante com o seu hospedeiro. Muitas vezes eles podem parasitar a mesma classe, a mesma ordem, a mesma família e a mesma espécie de insetos. Geralmente eles são das ordens Hymenoptera, Diptera, Coleóptera, Strepsiptera, Lepidoptera e Neuróptera. E quando adultos, alguns mostram comportamentos alimentares predatórios. Isso é muito legal, porque durante a sua fase ninfal, ele é um parasita, e quando ele sai do inseto, ele é um predador, ele se alimenta de outros insetos. Bom, os parasitoides, eles possuem algumas características na sua ovoposição. A ovoposição, elas podem ser feitas no ambiente, e as larvas do primeiro instas, elas podem sair e procurar um hospedeiro, como também pode ocorrer a ovoposição externa. É o caso das moscas. A mosca vai, senta no hospedeiro, bota o seu ovo, ovoposita o seu ovo, onde vai eclodir uma larva, e a larva vai entrar dentro do hospedeiro. Ou então, pode ser interna. O parasitoide, como esse exemplo dessa vespa, ele pode ovopositar direto dentro do hospedeiro. Bom, outra característica também é que os parasitoides, eles podem ovopositar dentro de ovos de insetos. É um exemplo, esse videozinho que eu vou passar. Esse é o Telenomus. Ele parasita ovos de Euquistos zeros, do percevejo.
Em cada ovinho desse de Euquistozeros, ele vai também ovopositar um ovo. Ele já vem sendo bem usado na agricultura. Outra característica que a gente pode notar é que o aparelho ovopositor dele geralmente são mais compridos do que o normal. Aí o Telenomus ele está marcando o ovo que ele já parasitou. Ele deixa marcado para dizer assim, esse ovo aqui já foi parasitado. A gente também tem outro parasitóide que parasita ovos, que é o tricograma. Ele parasita ovos de broca da cana, de açúcar. Ele também vem sendo muito utilizado na agricultura. E temos também a cotésia, que eu havia citado no início da apresentação, que ela é a parasitoide da broca da cana, da lagarta da broca da cana. Como eu havia dito, elas são... Já existem biofábricas onde multiplicam esse parasitoide. A gente pode observar aqui nesse copinho, tem várias lagartinhas. A gente observa que elas são todas brancas. O porquê que elas estão brancas? Porque a cotésia, ela ovopositou vários ovinhos dentro dessa lagarta, e aí esses insetos, eles eclodiram e foram virando pulpas. Então é cheio de pulpas aqui. E são dispostos na plantação vários copinhos desse, e as cotésias, elas começam a sair em busca de um novo hospedeiro. Outro método também muito utilizado é a utilização de drones para dispersar esses insetos. Bom, também temos os micro-organismos. Temos as bactérias entomopatogênicas, os fungos, os vírus entomopatogênicos e os nematóides. Bom, as bactérias, elas podem ser esporulantes ou não esporulantes. As esporulantes, elas são divididas em aeróbicas e anaeróbicas. Nas aeróbicas estão presentes os bacilos e nas anaeróbicas estão presentes os Clostridium. Mas as bactérias mais utilizadas no controle biológico são as bactérias bacilos. Bom, todo mundo aqui, eu acredito que já ouviu falar do Bacillus thuringiensis, que é o famoso BT. O BT, ele pode ser pulverizado, pulverização dessa bactéria no campo, ou também esse BT ele pode ser aplicado como cultura BT. O que é uma cultura BT? São sementes modificadas, onde o inseto vai se alimentar dessa planta que vai nascer e ele vai morrer. Por que o inseto morre? Bom, esse bacillus, ele produz cristais proteicos e esses cristais proteicos que vão matar o inseto. Bom, também temos os fungos entomopatogênicos. Os fungos entomopatogênicos são os mais utilizados no controle microbiano. Eles podem causar tanto doenças como a morte dos insetos. Os mais utilizados são os metarrídeos e a Beauveria. Como que ocorre a morte desse inseto? Um único esporo, ele vai entrar em contato com o inseto por vento, ou o inseto passa por cima desse esporo. O esporo ele vai adentrar dentro do inseto, ele vai se ramificar, penetrar dentro do inseto, e lá vai começar a multiplicação desse esporo, fazendo com que os órgãos dele comecem a paralisar
ocasionando a morte. Os esporos eles se multiplicam tanto que até na parte externa do inseto ficam esporulados os fungos. Bom, como eu disse, os fungos mais utilizados são os metarríseos e as balvérias. Por que os fungos são tão utilizados? Porque, além dele ser muito eficaz, a multiplicação de fungo entomopatogênico é muito mais fácil do que outro organismo. Geralmente, eles multiplicam os fungos entomopatogênicos em arroz cozido. Então, eles fazem sacos de arroz cozido e colocam um esporo do fungo e lá ele consegue se multiplicar muito. Bom, a gente pode observar na nossa tabela que o fungo metarríseo, ele consegue controlar as cigarrinhas e que o fungo Bavéria consegue controlar ácaros, broca da cama, broca do café, cochonilha. Quando eu trabalhei com fungos entomopatogênicos, eu fiz o teste com cochonilhas também. Consegue também controlar várias espécies de pragas de horticultura, e a gente pode observar que tem apenas um fungo diferente, que é o Sporótripes, que ele consegue controlar percevejo de renda. Também temos o vírus entomopatogênicos. Bom, o vírus entomopatogênicos, o mais famoso e o mais estudado é o baculovírus. Ele é um vírus com maior potencial, ele já vem sendo utilizado há muito tempo. Esse vírus ele tem uma especificidade. O que significa uma especificidade? Ele mata apenas o inseto-alvo. Então, ele não vai prejudicar o humano e ele só vai matar o inseto que é para ele matar. E ele tem alta virulência. E quais são os sintomas que o inseto sente ao ser infectado pelo vírus? Bom, o inseto ele sente perda do apetite, a redução da mobilidade, ele possui o corpo flácido e a aparência oleosa. Outra característica é que o inseto ele sobe até o ápice da planta, onde ele vai ficar pendurado lá, ele vai até a parte mais alta da planta, fica pendurado. Quando ele morre, geralmente o líquido começa a sair pela boca, esse líquido com vírus, e muitas vezes essa cutícula do inseto ela se rompe, liberando mais vírus para o ambiente. Outra coisa que os agricultores vêm fazendo após a morte das lagartas por vírus, eles saem, coletam as lagartas, congelam as lagartas para a próxima safra. Aí na próxima safra, quando eles forem aplicar esse vírus, eles vão macerar essa lagarta e vão aplicar. Bom, também temos os nematóides entomopatogênicos. Os nematóides entomopatogênicos, eu trabalho com eles cerca de 7 anos. Eles são vermes presentes no solo. Vocês devem conhecer os nematóides da galha, que são os fitopatogênicos, mas são totalmente diferentes dos nematóides entomopatogênicos. Os nematóides entomopatogênicos, eles só vão atacar insetos. Então, os nematóides entomopatogênicos, eles são divididos em 2 espécies, Starnernema e Heterorabidites. Os Starnernemas, dentro do nematóide, está presente a bactéria Xenorábidos. E nos nematóides Heterorabidites, estão presentes as bactérias Photorábidos. O que diferencia essa bactéria? Bom, essa bactéria, ela que vai matar o hospedeiro. Então, vai diferenciar a cor do inseto depois que morre. Em Starnernema, o inseto fica mais amarelado. Em Heterorabidites, o inseto fica com um tom mais avermelhado. E também vai alterar a especificidade. Às vezes, o Starnernema, ele consegue matar um tipo de inseto e o Heterorabidites
consegue matar outro tipo de inseto, outra espécie de inseto. O nematóide ele vai entrar nos orifícios naturais do inseto, boca, ânus, espiráculo, e ele vai se multiplicar e liberar algumas toxinas. E são essas toxinas que vão ocasionar a morte do inseto, de 24 a 72 horas. Já foram realizadas várias pesquisas onde a gente pôde ver uma virulência grande de alguns insetos, uma morte significativa desses insetos com a utilização de nematóides entomopatogênicos. O nematóide é esse vermezinho. Ele é igual um nematóide fitopatogênico, mas ele é igual, tipo, o tamanho, o corpo, porém eles são totalmente diferentes. Um ataca a planta e o outro ataca insetos. Atualmente eu estou trabalhando com controle de grilos em olericultura. Então eu estou aplicando nematóides em grilos. Bom, mas por que o controle biológico parece ser tão bom? Por que ele não é tão utilizado assim na agricultura? Bom, o controle biológico, ele apresenta vários desafios. Hoje em dia ele tem crescido muito, porém, ele apresenta muitos desafios. Eu acredito que um dos principais desafios é a persistência dos agricultores de utilizarem agrotóxicos ainda. Porque é complicado também você chegar para um agricultor e falar assim, vamos aplicar nematóide na sua plantação para tentar matar cochonilha. Bom, o agricultor vai assustar, né? Vai falar assim, meu Deus, vai aplicar, vai acabar com a raiz da minha planta. E é difícil, porque desde criança ele vem crescendo, sabendo que ele tem que utilizar aquele agrotóxico. Então, é muito complicado reeducar para utilizar o controle biológico, para utilizar um inimigo natural. Outro desafio também é a falta de estudos relacionados ao controle biológico e também a falta de verba. Imagina o quanto custa fabricar um inimigo natural em fabricar em larga escala, porque além de você ter que produzir o inimigo natural, você tem que dar para ele o alimento que ele se alimenta. Você também precisa produzir a sua presa, você também precisa produzir o hospedeiro, senão ele não consegue multiplicar. Aí eu pergunto para vocês, será que é possível a substituição de agrotóxicos pela utilização dos métodos biológicos? Será que a gente consegue parar de usar agrotóxicos e só usar métodos biológicos, utilizar o controle biológico? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade e gostaria que vocês me respondessem essa questão. Esse é o meu contato para qualquer dúvida. E é isso, obrigada, gente. Obrigada, Gabriela, pela excelente palestra, ter mostrado um pouquinho para a gente aqui do que é o controle biológico. Acredito que muitos aí já ouviram falar, outros não ouviram falar, o que era parasitoides, como que se eu aplicava esse inseto na lavoura. Então, os alunos ainda estão tendo o primeiro contato, né, com o assunto, então algumas coisas são bem novo para eles, algumas palavras. Temos o Éder, quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém vai responder? Alguém vai responder a minha pergunta? Verdade. Será Quem vai responder para a gente a pergunta da Gabriela? É possível, gente, substituir o uso de agroquímicos, no caso aí, por controle biológico? O que vocês acham? Eduardo, acho que não. Leonardo, acho que sim. Quem mais, gente? Vamos ativar o microfone. Quem que se arrisca a falar? Não precisa ter vergonha, não. Todo mundo sabe que nós estamos começando aí, se falar alguma coisa, mas é a opinião aí de cada um. Isso, o Leonardo colocou uma coisa que que eu até coloquei aqui. É difícil o produtor aceitar. Eu até ia perguntar aqui para a Gabriela, né? Como fazer, se você já fez alguma estratégia específica, como colocar isso na cabeça do produtor?
Porque na maioria das vezes eu tenho alunos aí que fizeram até um curso, se eu não me engano é do Senar, tem um curso de controle biológico, agora eu não lembro qual que é. Se alguém souber aí pode falar. Eles ensinam certinho fazer o controle biológico, o nível de dano econômico, mas os pais, 2 alunos, meus pais vieram não aguentar esperar ter o controle biológico, não, esperar o nível de dano econômico, ou aplicar algum biológico, ou para entrar com o uso do químico. Eles viram 2 insetos, 3 lá e quiseram já entrar com pulverização. Não tiveram a paciência de esperar. Então, você tem alguma estratégia específica? Você tem alguma... O que você poderia falar? Monique, é muito difícil, porque já vem de geração em geração utilizando o mesmo método. Então, a utilização de um novo método para eles, ainda mais de método biológico, um método vivo, eles vão achar que vai pôr mais insetos na minha plantação. Então, é muito complicado, sabe? Por isso que eu acredito que é necessário ainda muitos profissionais bons nessa área para tentar convencer, porque é muito difícil você chegar para um agricultor e tentar colocar um organismo vivo dentro da cultura dele. Positivo. Então, gente, o professor, o Dr. César até falou na palestra anterior, o que ele falou? O uso correto da ferramenta. Vou até abrir um parênteses aqui em relação ao uso do milho BT. O que vem acontecendo com o milho BT? Até a Gabriela talvez possa explicar melhor. Não fizeram área de refúgio, vieram adotando a técnica, a tecnologia e não fizeram área de refúgio. O que acontece? A lagarta já se acostumou, né? Ela já se adaptou ao ambiente, ela está comendo milho BT. E o que a gente tem que fazer agora com isso? Qual que é a sua recomendação? Não tem muito o que fazer, né, gente? Tem um nível, vocês já levantaram o nível de dano econômico, daí aplica inseticida nessa área, não aplica? Como proceder isso? Bom, Monique, na verdade a gente não realiza muita pesquisa nessa área, sabe? A gente utiliza mais o nematóide, então o patogênico. Então, sobre essa área de vírus, eu não entendo muito. Entendi, vocês me levantaram. Mas, gente, ó, pra gente te levantar aí, ó, o que aconteceu? Não usar a ferramenta de forma correta, o BT, as lagartas estão atacando e o que no final não está funcionando e estamos tendo que aplicar inseticida. Então, não se sabe até o certo ainda o nível de dano econômico para entrar aplicando inseticida. Mas agora o que virou? Está basicamente perdendo a tecnologia por causa do mau uso da ferramenta. Os insetos, eles vão criando uma resistência, né? Por isso que a utilização do controle biológico, eu acho que é uma alternativa muito viável, porque os insetos, eles não têm resistência a um predador, não tem como. Então... Isso. Muito importante, ó. Para ter o controle, o predador vai conseguir controlar, mas o produto não. Então, qualquer tecnologia que a gente for utilizar tem que ser de maneira correta. Igual os herbicidas, foram aplicando, aumentando a dose, o que aconteceu? A planta ficou resistente. O herbicida não controla mais. Quando a gente trabalha com um BT, seja algodão, soja, milho, resistente a lagarta, vamos falar assim, a gente tem que ter uma área de refúgio, senão não vai adiantar. Vou perder a minha tecnologia porque vai chegar um determinado momento que o inseto vai começar a comer. Então, é muito complicado. Aí, essa parte depende de quem? Da gente, né? Dos profissionais, para recomendar de forma correta o uso das ferramentas. Bom, eu gostaria de responder aquela questão que eu falei, se é possível substituir a utilização de agrotóxicos, né? Na verdade, não é possível. Infelizmente, utilizar apenas o controle biológico nas plantações é quase impossível. Seria lindo, né, se conseguisse. Mas é impossível, até porque a gente não tem uma tecnologia adequada, é muito difícil você conseguir produzir em grande escala, então é muito difícil conseguir só cultivo com controle biológico. Isso, positivo. Ainda mais chega no mesmo com a discussão que a gente estava de agricultura orgânica, está muito caro também. Daí o produtor não quer pagar por aquilo. Complica o meio de campo. Ela comentou, gente, do baculovírus, não é só na soja que usa, não. Lá na região da minha região, no interior de São Paulo, tem muita mandioca. Para cá, o solo é mais argiloso, tem menor quantidade de mandioca, mas tem algumas regiões que tem, sim, no Paraná. Mas o que acontece? A mandioca ela é adaptada mais em condições de solos arenosos. Ela é para aquele tipo de solo, porque ela consegue desenvolver melhor o sistema radicular, tudo, que é o tubérculo que nos interessa.
Então, na mandioca é muito utilizado o tal do baculovírus, porque o principal praga que a gente tem na mandioca é a lagarta. E a danada, se eu descuidar, coisa de uma semana ela acaba com a minha mandioca. Então, ela comentou aí que para uma cultura muito importante usar o baculovírus é a mandioca, e é um dos principais controles aí de lagarta, que usa muito aí o biológico. Você já viu se falar alguma coisa, tem alguma coisa para controle de cigarrinha? Porque é um grande problema na pastagem, depois estava na cana e agora está no milho, né, Gabriela? Já ouviu falar alguma coisa? Mais curiosidade. Ô, Monique, eu já li artigos de controle de cigarrinha por nematóide, porque é minha área, então eu já vi por com nematóide. Mas o problema de utilizar nematóide é que não tem produto. É muito novo também. Nos Estados Unidos já tem alguns produtos, mas não tem produto aqui. E também não pode aplicar os produtos dos Estados Unidos porque é uma espécie exótica, né? Exatamente. Então é complicado. Deixa eu ver as perguntas agora aqui. O Ever, ele comentou, até também era para falar sobre mais das indústrias que fabricam, ou seja, as biofábricas. Sim, na verdade nem tem muita biofábrica, porque é muito caro. Você precisa produzir tanto a presa, e você precisa manter essa presa, você precisa alimentar essa presa com dietas artificiais, isso também é um custo. E você precisa ter tudo mão de obra, não tem nada de máquina. Então é muito caro para conseguir manter. Tem algum lugar? Tem, né, Gabriela? Eu acredito que não. Por isso que os fungos, eu disse que é muito mais fácil produzir. Eles produzem num saco de arroz cozido. Então, eles conseguem produzir muito fungo. E ele é um dos mais utilizados nas plantações mesmo, né? Sim. Tem o do Luan aqui. Hoje no Brasil, qual a porcentagem e o crescimento do uso do controle biológico nas lavouras? E por que de não fazer o controle biológico? Alto custo financeiro, difícil manejo? Ela até comentou. Eu acredito que já comentei. Não tem como manter. É muito caro. Eu acredito que seja isso. Isso, e também colocar na cabeça do produtor, né? Convencer que não vai causar um dano. O Adilson, qual o melhor método a ser feito, no seu ver, aonde possa ingressar o manejo químico e biológico, visando maior controle, sem que tal cultura tenha alto ataque de insetos e sem que tenha um alto uso de inseticidas, visando que o Brasil é um país favorável a pragas devido ao clima? Dano econômico, né? Você chegou a ver a pergunta? Eu acho que eu não consegui. Deixa eu ler. Porque ingressa em relação ao controle. Bom, na verdade tem que observar a área, né? Tem que ver qual inseto tem lá, qual inseto você quer controlar, que tipo de inseto que você quer controlar. E também, deixa eu ver. E você pode utilizar também o manejo químico e o biológico, porém você tem que observar se o manejo químico não vai matar o seu micro-organismo ou se ele não vai matar o seu parasitoide. Então tem que observar tudo isso. E outra questão que eu não falei na apresentação é a questão do clima. Isso muda totalmente o controle biológico. Se você não tiver um clima favorável para o seu predador, ou para o seu parasitoide, ou para os micro-organismos, eles não vão conseguir o resultado que você espera. Porque em laboratório é tudo lindo, a gente faz na temperatura ideal, mas no campo é mais difícil. É bem assim. A Gabriela faz uma pergunta: esse método de macerar as lagartas infectadas é eficiente? Qual que é o mais, você acha, o recomendado? É isso mesmo? Bom, o pessoal faz isso, para sair mais barato. Compensa eles fazerem isso. Alguns batem no liquidificador, né? Direto. Sim, eles congelam e maceram elas e aplicam. O Everaldo também fala: já acompanhei a aplicação de metarismo em cana-de-açúcar em diferentes condições de ambiente, desde literalmente sobre chuva até dias mais secos. Quais as condições ideais?
A mistura com algum defensivo químico causa alguma melhora de eficácia ou um efeito antagônico na aplicação? Bom, a temperatura ideal é mais úmido para fungo. O fungo ele gosta de umidade. E o efeito químico tem que ler, tem que saber o que se pode ou não o tratamento químico. Mas na maioria das vezes, Everaldo, tudo que quando a gente trabalha com organismo vivo não combina muito com químico, não. Recomenda-se a aplicação dele sozinho. A maioria das vezes, né? Mas tem que levantar o produto certinho. Às vezes, O pessoal costumava fazer com o Engil da Singenta. Junto os dois? Mas tinha, assim, desde dias mais secos até literalmente, assim, debaixo de chuva, com máquina atolando, eles misturavam os dois. Eu acho que, na verdade, eles até perdiam esse Engil, na verdade, porque o produto batia e escorria, não tinha como absorver, tava chovendo, literalmente. E o químico misturou o organismo também ali, não sei não se viveu alguém, viu? E você observou algum resultado? Eu não chegava a acompanhar, né? Eu sabia, não chegava aí no campo direto, mas agora eles estão fazendo já, por exemplo, já na colhedeira, né? Eles vão colhendo a cana e já vai aplicando Metarris ou Albovera, não sei, de um jato dirigido em cima do corte, da linha, né? Só que eu também não entendo, porque vai estar numa palha seca, vai estar com 50 graus aquela palha na hora que você jogar aquele jatinho em cima ali. Então, eu acho que está perdendo um pouco o fungo, porque o fungo juntou a temperatura e o químico junto, é meio difícil dar algum resultado aí. Isso que é o principal problema até dos biológicos, dos inoculantes da vida. Se pegar altas temperaturas e juntar com algum químico, perde totalmente o efeito. Então, e também é um dos principais problemas dos produtores, né? Eles querem atacar tudo. O químico junto com o biológico. E coloca lá, deixa o produto empilhado lá na 50 graus, depois aplica. Sim. O efeito, morreu todo mundo lá, né? Sim, no final não sabe. O famoso quer aproveitar a passada, né? Aí 10 produtos na uma lista desse tamanho. Um dos principais problemas da comercialização do biológico é isso, porque ele não pode ser comercializado em altas temperaturas. Então tem que ter caminhão refrigerado, tudo, e aí tem que tomar cuidado na aplicação também. Então isso é um grande empecilho. O João Pedro, na sua opinião, qual é a maneira mais fácil de convencer? Já foi explicado convencer os agricultores a utilizar o controle biológico. É difícil. Depois tem bastantes elogios aqui. Depois dá uma olhadinha, Gabriela. Foi muito bom. Vamos ver aqui. Esse pode ser aplicado intercalado. É intercalado qual sentido? Eu não entendi. Eu acredito que seja com químico. Ah, tá. Se não for, me corrige, Pedro, o Éder, mas eu acredito que seja com químico que a gente estava falando. Leva de solo no manejo integrado de pragas. Eu não entendi, Fabrício, o que ele colocou. É possível, mas depois eles não irão se alimentar das folhas? Eu acho que é sobre a resposta. É a resposta da pergunta? Fabrício, se quiser ativar o microfone, se não foi respondido ainda. Isso, dá uma pergunta. É sobre, como que é? Eu acho que é a resposta da pergunta que eu fiz no slide. Isso. O Ronan tem algum selo de qualidade de produtos produzidos com controle biológico? Tem até um aplicativo da Embrapa, né? Agora que consta todos os produtos que são registrados lá biológico. Sim. Tem alguma? Pode complementar? Acho que é isso mesmo, Gabriela. É isso mesmo, Monique. O Lailson, para entrar com o controle biológico, tem que cessar por completo o uso do agroquímico na lavoura? Não, não é necessário. Os dois podem caminhar junto, um atrapalhando o outro. O Paulo, acho que é mais uma afirmativa que ele está colocando. Até agroquímicos é comum usar o adjuvante de forma errada ou não ver efeito imediato e já repetir a dose? Não, acho que ele está perguntando, né? Eu não entendi. Não, eu acho que ele está afirmando. Com agroquímica é comum usar adjuvante de forma errada e não ver efeito e repetir a dose. Deve ser igual aplicar também.
É difícil Eder, responder essa, né? Qual o custo-benefício para consumir final, ou para consumidor final com o uso do controle biológico? Tudo Bom, depende. o benefício é que não vai utilizar o agrotóxico e não vai poluir tanto quanto o agrotóxico polui. Porém, benefício o malefício vai ser bem maior na visão do agricultor. Vai ser uma mão de obra bem maior, mais caro para ele poder aplicar. Então, na visão do agricultor, Não é muito bom, não é é muito muito viável. bom. Infelizmente, a cabeça é assim mesmo, gente. O Everaldo acabou de comentar até, né? Produtor não confia muito, infelizmente. É bem isso. Então, é difícil colocar na cabeça. A Nadia colocou o exemplo. Se ele, do produtor de goiaba, se ele falar de aplicar ou liberar nematóides na área, ele me toca do sítio. É bem É isso. verdade. A Gabriela, se não me engano, em Tarumã tem o da Vespa Cotésia, uma empresa que vende. Pode ser Ah, que que tenha. legal, eu não conheço. Bacana. Eu acredito que é o caso da usina, tem duas grandes usinas lá, né? A bactéria é tão pequena, não é tão pequena, não é danificada? Eu acredito que é na hora de macerar. Paulo poderia complementar a pergunta? Eu não entendi também. Eles estavam comentando, né, se não tinha problema essa técnica de maceração ao bater no liquidificador. Aí eu afirmei que ela é tão pequena que na hora da maceração ou de liquefazer a solução, a bactéria ela não é danificada. Perfeito, boa colocação, Paulo, obrigada. Bioma massa, se não me engano. Deixa eu conferir aqui eu acho que é o nome Yaronan, que fala. Calma, ele tá perguntando o nome do aplicativo. Deixa eu checar aqui que eu já falo para você. Eu tenho um aplicativo também, que é esse aqui, ó. Ai, será que tá É esse aí aparecendo? mesmo. Bioinsumos? Esse É? aí. Esse aí. Aí sumiu. Volta Ai, um meu pouquinho. Deus. É esse mesmo. Eu Ah, ia é porque procurar. entrou. Mas é bioinsumos, ó. Ó, é esse aí, gente. Ó, ele tem todos os registros para controle de praga, para todas as culturas certinho. Pode baixar aí, é grátis, e é da Embrapa, é muito bom. O Éder, para a gente fechar aqui, né, nossa palestra e fazer o sorteio do nosso brinde desta noite, ele comenta. Resumindo, é inviável o uso do controle biológico pelo alto custo? Bom, por enquanto é inviável, infelizmente. Mas eu acredito que no futuro pode ser que. Eu espero que isso mude. Na verdade, é inviável, mas não é, né? Eu acredito muito no controle biológico. Eu não gostaria de falar que é inviável. Gente, eu quero fazer um parênteses, mas puxando a parte de nematóides. Eu não sou muito expert nessa área, mas por causa da parte de solos, o que acontece com nematóides? A gente convive com uma porcentagem de nematóides na área, qualquer área que a gente for coletar. Por isso que eu até comentei numa das palestras que vocês já viram, porque o interessante é o quê? Fazer análise frequentemente de nematóide do solo daquela área. Porque a gente vai conviver com uma determinada quantidade. O que não pode é extrapolar. E se a gente utilizar o controle biológico como preventivo, eu não vai chegar num nível de dano econômico nessa área. Porque se chegar a proliferar demais nematóide, o que vai acontecer? Eu vou ter que deixar aquela área e tentar reformar ela. Então a gente não pode deixar isso. E a principal maneira da gente não deixar acontecer isso é o uso de biológico. Então é muito bom a gente fazer o controle preventivo. Então, sempre com a prevenção e não para tentar já, a hora que chegar o problema e tentar curar. Então, trabalhando com preventivo. E os biológicos têm mostrado uma ferramenta muito importante no controle de nematóide, no preventivo. Então, isso é espetacular. Então, sempre procurar prever, né, o problema e não buscar a correção. A gente evitar, fica aí em relação ao nematóide a experiência que eu tenho. Então, é muito bom essa ferramenta em relação à prevenção. A Gabriela faz acho que deve ser um comentário, uma afirmativa. A usina São Luís, lá em Ourinhos, tem um laboratório que funciona como uma biofábrica, produzindo a própria cotésia aplicada nas áreas da usina. Olha que bacana, acredito que Muito seja legal. pelo custo, né, Gabriela? O custo é muito alto para comprar. Sim, eles mesmos fabricam. E eles têm a lagarta muito mais fácil, né? Também. Eles conseguem ter uma lagarta ali. Isso, é muito interessante. A gente imagina o custo e o retorno financeiro e a sustentabilidade em relação ao uso disso aí.
Gente, eu agradeço imensamente aqui a Gabriela por disponibilizar o tempo, falar um pouquinho do controle biológico. Para alguns, algumas coisas foram novas, para outros agregou um pouquinho mais no conhecimento. O meu muito obrigada em nome da FACREI por estar aí presente. Daiane, vamos preparar o print como uma forma de agradecimento, uma salva de palmas, né, que não estamos presentes de corpo, mas estamos aí para a gente deixar registrado este momento. Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos finalizar? Acho que é isso, então, gente. Muito obrigada. Daiane está na escuta aí para bater o print para a gente? Estou. Então, galera, vamos aí ligar as câmeras que eu vou tirar o print. Registrar o nosso encontro aí da nossa semana. Todo mundo aí, ó, bonito. Denise, você foca o seu, hein? Você tá desfocada. Pronto, galera, tirei 3. Não vai declinar, não. Meia hora. Ah, Luiz, para de reclamar. Obrigada, Gabriela, mais uma vez. Eu que agradeço, pessoal. Gente, eu vou, quem não fez aí, né, o sorteio, preencheu lá, eu vou realizar o sorteio agora com vocês. Muito obrigada, então, deixa eu encerrar a gravação. Será sempre bem-vinda, viu, Gabriela? Obrigada.